O povo brasileiro, manifestando sua insatisfação, tem falado do impeachment da presidente, se fala muito nesse tema nas ruas. Eu já esclareci a minha posição pessoal sobre esse tema, já falei em nome do partido. Não é uma palavra que possa ser criminalizada, porque o procedimento do impedimento do mandato presidencial consta da nossa Constituição, e o que é constitucional não pode ser confundido como golpismo. Só que existe algo que a própria imprensa não tem dado a atenção devida, porque quando, passadas as eleições, a presidente Dilma Rousseff foi diplomada, a legislação eleitoral, senador Luiz Henrique, estabelece uma ação específica, que é a ação de impugnação de mandato eletivo, a AIME. E, portanto, tramita no Tribunal Superior Eleitoral uma AIME, impugnando a diplomação da presidente Dilma Rousseff. Quando o processo foi encaminhado, a ministra Maria Tereza, que representa a vaga do STJ, junto com o ministro Noronha no TSE, não conheceu a ação. E esse não conhecimento foi naturalmente repercutido pela imprensa, e a sociedade brasileira como um todo e a própria mídia passou a ter a falsa ideia de que a ação teria morrido. E a ação não morreu, porque houve um agravo da decisão da ministra Maria Tereza. No momento do julgamento do agravo, o ministro Gilmar Mendes pediu vista e está com voto vista a ser apresentado. E nós tivemos fatos novos que tornam robusta a prova que poderá levar à cassação da presidente Dilma Rousseff. A primeira, o avanço das investigações da Lava Jato, onde fica cada vez mais claro o beneficiamento da campanha eleitoral com recursos dos desvios praticados na Petrobras. Segundo argumento, que passou a ter uma característica muito forte e robusta como elemento de prova, a auditoria do Tribunal de Contas da União, que apurou as denúncias realizadas durante a campanha eleitoral da utilização indevida da empresa de Correios, e quem tiver boa memória haverá de se recordar que na campanha eleitoral foram muitas as denúncias apresentadas, inclusive com matérias na imprensa, vídeos na rede social, com verdadeiros flagrantes de utilização dos Correios de forma ilegal por parte da campanha da presidente Dilma Rousseff. Pois bem, agora temos, exarado pela auditoria do Tribunal de Contas da União, um robusto parecer que comprova que os Correios foram utilizados sem a devida contratação da campanha da presidente Dilma Rousseff, o que caracteriza um abuso de poder político, um abuso de poder econômico, que, havendo um julgamento isento, terá um só resultado: a cassação do mandato da presidente Dilma Rousseff e do seu vice, Michel Temer. E, com isso, talvez você encontre uma saída institucional para essa crise toda, porque, cassada o diploma da presidente e do vice, antes da segunda metade do mandato, convoca-se novas eleições. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que é do PMDB, assumiria a presidência da República temporariamente, convocaria as novas eleições, onde o próprio presidente Lula poderia disputar. E aí a sociedade vem para fazer o debate, com a possibilidade do próprio Lula disputar a eleição e com os outros candidatos que se apresentem. Então, eu chamo a atenção do Senado Federal, chamo a atenção da imprensa brasileira, para mostrar que as ações do Tribunal Superior Eleitoral não morreram. Apenas foi divulgada a notícia que houve o não recebimento da ação, mas o agravo foi interposto, e deste agravo temos um voto vista do ministro Gilmar, que, ao seu tempo e ao seu prazo, estará submetendo ao plenário do Tribunal Superior Eleitoral o voto vista, para que o processo tenha sequência. E eu falo muito à vontade desse tema, porque eu tive um mandato de governador cassado. Conheço profundamente a legislação eleitoral
A minha cassação foi em decorrência de duas razões. Não fui cassado, quero deixar claro mais uma vez, por improbidade, por malversação de dinheiro público, por prática de corrupção. Não, em absoluto. A minha cassação decorreu de artigos publicados por um jornalista no jornal A União, que é um jornal oficial do governo da Paraíba, e a Justiça Eleitoral entendeu que 3 ou 4 artigos do colunista Geovaldo de Carvalho, elogiosos ao governo que eu realizava, teriam interferido, vejam só, no resultado da eleição. Então, 3 ou 4 artigos teriam interferido no resultado da eleição. Outro motivo foi um programa social muito semelhante ao Bolsa Família, que nós suspendemos no microprocesso eleitoral, exatamente para não ter essa interpretação, mas que a Justiça Eleitoral entendeu que também interferiu no resultado da eleição. Então, deixa claro que não fui afastado do governo da Paraíba por corrupção, malversação de dinheiro público, improbidade, nada disso. Vossa Excelência, permite uma parte? Permito, escuto com prazer o senador Luiz Henrique. Nobre líder Cássio Cunha Lima, que bom que a Paraíba o tem. Que bom que o Brasil o tem. Vossa Excelência é um homem público, como era seu pai. O saudoso e inesquecível Ronaldo, companheiro extraordinário, guerreiro na luta pela redemocratização desse país, poeta que sonhava com um Brasil desenvolvido, justo socialmente. E Vossa Excelência é a síntese disso. Vossa Excelência é homem probo. Vossa Excelência não precisava estar na tribuna dando essas explicações, porque nós o conhecemos, o Brasil o conhece e aplaude. Agradeço, senador Luiz Henrique, pelo aparte, pela gentileza das palavras, mas eu quis situar o meu processo de afastamento do governo, a minha cassação, de forma muito clara, de forma muito transparente, porque posso olhar o povo da Paraíba de fronte erguida. Claro que isso é usado nos embates políticos permanentemente, né, como moeda de ataque, de enfraquecimento, e eu vou carregar isso para o resto da vida. Paciência, faz parte do jogo político. O que eu estou querendo dizer é que as pessoas falam muito, né, nessa saída de uma crise, eventualmente, que se agrave ainda mais grave do que já está através do impeachment, e esquecem que as instituições estão funcionando, nós temos instituições que estão funcionando e que confiamos na Justiça Eleitoral brasileira e que vai analisar todos os episódios de abuso de poder político e de abuso de poder econômico que foram praticados no processo eleitoral. O que a sociedade exige é a prestação jurisdicional por parte do Tribunal Superior Eleitoral. O que não será admitido, claro, é embargo de gaveta, e não se cogita imaginar que na Corte Suprema da Justiça Eleitoral Brasileira se tenha embargo de gaveta, procrastinações indevidas. Haverá um julgamento isento, um julgamento imparcial e que, com certeza, culminará na sanção a presidente Dilma Rousseff e ao vice-presidente Michel Temer, que terão os seus diplomas cassados, porque restará provado os abusos praticados durante a eleição. Eu escuto com prazer, para concluir, senhor presidente, meu pronunciamento, o senador Ataídes, na sequência, concedo a parte ao senador Zé Medeiros, para que nós possamos concluir a fala. Obrigado, senador e líder. Eu vou fazer um apelo, claro que eles vão fazer uma parte a Vossa Excelência, porque alguns senadores têm que viajar e estão fazendo um apelo lá de baixo para mim. Então, essa posição antipática, mas com uma boa vontade é minha, vamos conceder uma parte, mas com brevidade, para que o senador possa responder da tribuna. Vou ser o mais breve possível. Senador Cássio, em janeiro de 2003, quando o governo PT assumiu o governo, só para uma ligeira comparação de números,
o Brasil tinha uma dívida interna algo em torno de 691 bilhões de reais. Hoje, 13 anos depois, essa dívida chegou a 3 trilhões, 25, com a folha de pagamento em 2003 de 62 bilhões, estou falando folha de pagamento da União. Hoje, algo em torno de 260 bilhões de reais. Os cofres públicos abarrotados de dinheiro. Governo Lula viu aquilo e desesperou, meteu a mão, saqueou os cofres públicos. Isto é sabido por todos os brasileiros. Depois vem o presidente Dilma e deu sequência a esses saques. Esses programas, essas bandeiras que levaram a presidente Dilma à reeleição, como o Pronatec, eu disse nessa tribuna, que é um crime eleitoral, mais de 8 bilhões foi para o ralo. O FIES, ontem eu falei sobre o FIES, que agora é só para o filho do rico, teve um rombo, algo em torno de 17 bilhões de reais. Esse seguro defeso que eu estou fazendo um estudo, saiu de 576 milhões para 2 bilhões e meio, também outra bandeira para conseguir essa reeleição. Esse seguro-desemprego saiu de 12 bilhões para 32 bilhões de reais. Ou seja, fizeram uma verdadeira farra com dinheiro público. E agora, como Vossa Excelência disse, usa o CPF do ministro Levi para ver se consegue um fôlego, né? Mas não vai conseguir. Ontem sai a pesquisa do Ibope, hoje, melhor dizendo, com um índice de aprovação de 12%. Eu gostaria de entrar com um projeto de lei designando que o 1º de abril seria o Dia Internacional do governo Lula e da presidente Dilma. Eu vou protocolar esse projeto. Muito obrigado, senador Cássio. Eu escuto na sequência o senador Zé Medeiros para que eu possa encerrar a fala de forma breve. Senador, só lembro, senador José Medeiros, que ele é o próximo. Eu falo logo em seguida, eu vou declinar da parte. Então, agradeço e encerro, presidente, já que houve tolerância sempre generosa de Vossa Excelência, uma vez que no horário da liderança não é permitido a parte, e o senador Raupp precisa também usar a tribuna, eu encerro com uma frase muito simples, mas representativa. Olhos para a justiça eleitoral brasileira. Olhos para a justiça eleitoral brasileira.